Porque muitas vezes pessoas que moram com outras pessoas sem querer, ou seja, não têm escolha, se sentem muito estressadas e prejudicadas. Porque a privacidade inclui uma coisa que é poder existir sem o olhar do outro. Um animal, e aí incluem-se nós humanos, quando ele está sendo observado, ele tende a mudar o comportamento dele. E para nós que somos, banhados na linguagem, isso tem um valor ainda maior, porque com o olhar do outro é como se fosse uma testemunha dos seus atos, sendo que a fala também é um ato. Então, não poder ter um espaço para você não ser olhado pelo outro pode sim trazer danos à nossa saúde mental. Lembrando que mesmo quando estamos sozinhos, ainda assim nós estamos em uma relação com o olhar, com o nosso próprio olhar sobre nós mesmos e com aqueles olhares, dizeres, enfim, dos outros que ficaram como reminiscências para nós. É preciso existir um certo momento de separação física mesmo entre o outro, enquanto alguém que olha, e nós, enquanto alguém que somos olhados. O que o Psi Pascoal falou aqui tem a ver diretamente com a nossa cultura, com a maneira como a gente vive, com a nossa subjetivação. Porque assim, enquanto brasileiros, nós sabemos que a privacidade ela é um item em debate quase sempre. E muitas pessoas talvez nunca tenham vivido uma vida com privacidade, seja por viver em casas muito pequenas, em casas muito próximas, ou seja, ainda por cima por uma cultura de compartilhamento da privacidade, compartilhamento da intimidade, que não permite que a privacidade seja um conceito aprendido e seja um conceito a ser operado. Eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e aqui eu falo de análise do discurso e de teoria social. Compartilhamento compulsório da privacidade, da intimidade, tem diretamente a ver, tem relação direta com a maneira como a gente pode operacionalizar esse conceito de espaço pessoal, de intimidade, de privacidade também nas nossas próprias relações. Quando a gente não consegue operar direito esses conceitos, a tendência é que na vida cotidiana a gente também tenha um prejuízo na possibilidade que nós temos de nos relacionar com outras pessoas que, por sua vez, conseguem operacionalizar tais conceitos. Ou seja, não saber lidar com a própria privacidade, com a privacidade do outro, não conseguir construir o seu próprio espaço pessoal e respeitar o espaço pessoal do outro é o tipo de coisa que, ao mesmo tempo, te faz um incômodo e te faz também uma vítima. Porque uma coisa é óbvia, né? Todos nós somos constituídos a partir do olhar do outro, a partir do outro. Isso porque a vida real envolve a existência do outro para que a gente possa existir enquanto tal. Um sujeito só existe se é reconhecido enquanto sujeito. O processo de subjetivação só vai existir se é possível haver esse processo, acontecer esse processo. E ele acontece na presença de outros. Mas uma coisa é um processo de constituição do sujeito, né? Ou seja, para virar alguém você precisa viver numa sociedade com outras pessoas. Outra coisa é eternamente viver sob o olho do vigia. Apesar de ser uma frase comum, bem de senso comum, essa coisa do tipo assim, né? Ah, não, é que eu sou igual na frente das pessoas ou se não tem ninguém vendo. Isso é uma frase de âmbito moral. Agora, pensando no âmbito mais existencial, viver sobre o olhar do outro não é algo confortável quando acontece eternamente. E sim, a gente muda quando vive sob o olhar do outro, quando está sob o olhar do outro, de tal maneira que aqui vale até um toque, né? O Big Brother não é um programa da realidade, o Big Brother é um programa de pessoas que são interpeladas pelo fato de estarem sob câmeras, sob a vigia de diversas pessoas dentro de um programa específico, e a partir disso, elas vão exercitar um personagem de si própria.
esse personagem de si próprio é aquilo que acontece quando o olhar do outro é determinante na sua vida cotidiana, na sua vida prática, para além da sua constituição enquanto sujeito. Quando a nossa vida é vivida a partir de um já dito, de algo que já foi dito e que a todo momento retorna até você, te interpelando a todo momento a ser uma pessoa que precisa se comportar sob o olhar do vigia, o que a gente está falando aqui é de uma vida que está sendo limitada. É de possibilidades de ser alguém que está sendo limitada. O conforto de viver sob o olhar do vigia normalmente envolve uma adequação a esse olhar, uma adequação a uma vida de ser um personagem de si, e geralmente envolve também, e talvez essa seja a parte mais triste, uma impossibilidade de conseguir viver sem esse olhar. Uma falta de costume, talvez? Dessa forma, lidar com a privacidade significa lidar com a minha e com a sua privacidade, significa conseguir, numa interação social e agora sob um olhar de maneiras de se socializar, de modos de sociabilidade, significa conseguir ter uma socialização e praticar uma sociabilidade em que o outro tem um espaço que é intocável e você também tem por sua vez. Porque ao contrário disso, a total permissividade envolve a invasão. E o conceito de pessoa invasiva é um conceito que existe. Este conceito existe e é praticado. Além do prejuízo da saúde mental, por exemplo, que o Psi Pascoal trouxe pra gente, há um prejuízo na própria construção de relações ao seu redor, na construção de um círculo social. Porque quando não se tem privacidade, quando não se guarda intimidade, quando não se operacionaliza conceitos como de privacidade, de espaço pessoal, a grande probabilidade é que o círculo social seja irremediavelmente repleto também de pessoas que não conseguem operacionalizar ou que nunca aprenderam a operacionalizar esse tipo de conceito e que, portanto, se permaneça nessa situação. E talvez essa seja a grande armadilha que muitas vezes é invisível. E é a armadilha de que, às vezes, a construção de um círculo social que a gente fica à vontade é a construção de um círculo social que vai nos limitar e que vai manter certas falhas na nossa própria constituição de si em sociedade. Tudo bem?